Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Business Talk. Hoje temos dois convidados muito especiais para falar sobre um tema que interessa cada vez mais para as famílias brasileiras. Quais são os melhores caminhos para viver e investir nos Estados Unidos? Primeiro, eu tenho o prazer de apresentar a Mila Diolana, que é vice-presidente do EB5AN, que é EB5AN. Ela já acompanha há quase 10 anos centenas de famílias brasileiras na sua jornada para conquistar o Green Card através do programa EB5. Além da experiência, a Mila tem uma paixão enorme por ajudar famílias a planejarem um futuro seguro nos Estados Unidos. Também contamos com a presença do Dr. José Tadeu Ferreira, que é sócio do escritório Leaf Ferreira e Araújo, que é um advogado especializado em imigração e investimento estrangeiro, com ampla experiência em vistos de negócios e de investimentos, incluindo o EB5. Ele já assessorou desde multinacionais até empreendedores de sucesso e executivos de alto nível e vai trazer uma visão bem prática e atual do cenário jurídico no momento que a gente está vivendo. Sejam muito bem-vindos, Mila e Dr. Tadeu. É um prazer enorme ter vocês aqui. Mila, antes de falar do programa, eu queria que contasse um pouco como você chegou nessa sua trajetória hoje à frente de um programa, de um escritório que está tão especializado nesse programa de trazer empresas e famílias que querem emigrar para os Estados Unidos. Bom, primeiramente, muito obrigada, Andréa, por essa oportunidade de participar aqui com você nesse podcast. Muito obrigada, Tadeu, por aceitar mais um convite. Me apresento, sou brasileira, sou curitibana, mas eu já levo nos Estados Unidos mais de quase 20 anos morando aqui. E trabalhando com o EB5 é um reflexo também um pouco da minha caminhada como imigrante. O EB5, como a gente vai conversar um pouco aqui, é o caminho direto para a residência americana. E é também uma oportunidade para todas aquelas famílias que buscam, né, esse caminho de residência para trazer a família, a esposa, a empresa, essa ponte entre o Brasil e os Estados Unidos. O meu caminho foi diferente. Eu vim como turista, logo fui estudante, logo me casei e fiquei por aqui. Mas o EB5 corta toda essa trajetória e pode ser uma solução rápida, uma solução muito objetiva, dependendo muito desse acesso a um investimento de $800 mil e que esse investimento faça esse impacto na economia americana. Então, realmente é uma solução para aquele brasileiro que queira abrir as portas de uma residência americana. Você tem histórias inspiradoras, né? Você tem acompanhado algumas famílias que já foram e estão hoje muito bem sucedidas aí nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Tenho trabalhado com várias famílias. A maioria das famílias com quem eu trabalho, Andréia, principalmente do Brasil, são famílias que têm investido a sua vida toda na educação dos filhos. Os filhos vieram em escolas internacionais durante toda a vida e eles agora disseram, bom, eu quero que meu filho vá e fique. Né? Que muitas vezes, especialmente no cenário de imigração na administração de hoje, aqui nos Estados Unidos, os vistos temporários são bem complicados de renovar. Já tendo esse Green Card, a residência americana, oferece a possibilidade para esses filhos, esses estudantes internacionais ficarem no país, conseguirem aceitar esse incentivo de estágios e construir a vida profissional deles aqui, para que depois que conseguirem também o passaporte americano, voltem para o Brasil. Pode ser uma possibilidade e esse é o perfil mais comum que nós temos desde o dia de hoje. E como é que funciona o EB5? Vou falar da minha parte, depois eu vou passar a palavra aqui para o advogado de imigração. Na parte de investimento, o EB5 tem dois requisitos muito importantes. Okay? O requisito dele é um investimento mínimo de $800 mil em áreas em projetos em áreas rurais, em áreas de alto desemprego ou em projetos de infraestrutura. Se fora dessas três categorias, o investimento é de 1,50 milhão. Como centro regional, como uma entidade aprovada pela imigração para levantar fundos EB5 em projetos determinados, muitos de nós, como centro regional, escolhemos as categorias rurais, alto desemprego e infraestrutura para ter o preço reduzido. Mas não é só isso, Andréia. Esse investimento precisa realizar um impacto na economia americana. Ele precisa gerar pelo menos 10 empregos americanos a tempo completo por 2 anos. E aí é onde entra o centro regional. Nós gerenciamos esse fundo, nós nos encarregamos que esses fundos sejam gastos no projeto selecionado e que esse impacto econômico seja realizado. Agora, eu gostaria muito que Tadeu falasse um pouco sobre os requisitos na parte de imigração desse visto.
Primeiramente, obrigado, Mila, obrigado, André, pelo convite. Super oportunidade aqui de compartilhar essa informação. Em relação aos critérios imigratórios para a concessão do Green Card, simplesmente duas coisas. A origem lícita dos fundos que estão sendo investidos nesse empreendimento, nesse projeto, e a criação de empregos, como a Mila mencionou. No caso da criação de empregos, é interessante porque você pode até investir em um projeto que já esteja em andamento, um projeto que já tem até criado os empregos que você precisa para garantir a aprovação do seu Green Card, dessa forma mitigando esse risco dessa parte de criação de empregos, e você pode focar mais na questão da devolução do dinheiro, porque afinal é um investimento, não é uma doação, né? Não é um dinheiro que você entrega já causa perdida, você tem que ver isso como um investimento. Então, você analisa quais são as garantias, qual que é o colateral do projeto, o termo do projeto também, porque normalmente é 4, 5, 6 anos aproximadamente, o termo do investimento, e aí o dinheiro é devolvido. E criado esses empregos e comprovado a origem ilícita do dinheiro, esse Green Card é aprovado. Então, comparado a outros processos imigratórios, que tem muitas opções, praticamente todos os outros processos, eles são processos discricionários. Então, são processos onde você tem que convencer a imigração de que você qualifica ou merece um visto ou um green card. No caso do EB5, é um processo muito mais objetivo. Então, é mais previsível, o resultado é mais previsível, especialmente quando você investe em um projeto que já tenha criado os empregos. Aí resta um processo quase uma auditoria, um processo contábil para comprovar a origem lícita do dinheiro, que o dinheiro realmente veio dessa fonte e foi investido no projeto. Então, dá uma tranquilidade muito maior no processo como um todo e no resultado, especialmente nesses tempos agora que nós estamos vendo um aumento grande na taxa de recusa de muitos vistos, muitas categorias, que graças a Deus, pelo menos no B5, nós ainda não estamos vendo isso. No Brasil, especificamente, aumentou em quase 40% a taxa de recusa de visto no consulado, um período onde a administração americana está empregando uma política que eles chamam de extreme vetting, onde eles vão se aprofundar muito mais nas qualificações e nos detalhes de cada pedido e cada processo, para que seja mais rigoroso. Mas, doutor Tadeu, exatamente então por isso, por essa condição, esse momento que a gente está vivendo, o EB5 passa a ser uma ótima opção. Certamente nesse sentido, sim. Nós temos visto um aumento na procura por EB5. Além do mais, as categorias de Green Card nos Estados Unidos, ou as categorias de visto que dão Green Card nos Estados Unidos, são limitados. Aí você tem os EBs, que são Employment Based, EB 1, 2, 3, 4 e 5. Todas as categorias hoje têm um backlog, ou seja, uma fila de espera, porque tem um número máximo de vistos, eles chamam de visto, mas é Green Card, que são concedidos por ano. E cada categoria tem uma reserva. O do EB5 não foi atingido para brasileiros e não tem previsão alguma para ser atingido, enquanto de EB2, EB3, EB4 e agora EB1 recentemente também foi atingido. Então, é o único processo onde você pode aplicar, ter o processo analisado, benefício concedido, e o tempo é realmente o tempo para processar o pedido, ao invés de uma fila que pode demorar meses ou até anos. Agora, a gente estava conversando antes e uma colocação sua foi muito interessante de pensar que os pais podem dar isso como um presente para os filhos, né? Você até mencionou, em vez de comprar um apartamento que ele vai usufruir no final da vida, que tal ajudá-lo no início da vida? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu achei essa colocação muito interessante. Sim, eu costumo dizer muito isso, porque é uma coisa que eu vejo quando eu me reúno com os clientes ou potenciais clientes. A maioria das pessoas está pensando nos filhos ou nas próximas gerações. E aí, quando estão considerando o EB5, obviamente é um investimento muito grande, especialmente se você estiver pensando em reais. É um investimento enorme.
Mas, assim, eu posso dizer como pai também, eu vou trabalhar minha vida inteira para deixar uma vida boa para meus filhos e uma segurança econômica, eu espero, se Deus quiser, para meus filhos. Mas no caso do EB5, por exemplo, onde os pais já se esforçaram muito para ter condições de colocar os filhos nas melhores escolas do Brasil, que geralmente são internacionais ou americanas, que custam muito dinheiro. Aí manda os filhos para os Estados Unidos, os filhos não podem trabalhar com visto F1, então não só você tem que pagar a faculdade, que é muito cara, mas também tem que sustentar o filho ou a filha nos Estados Unidos enquanto está estudando. E depois de todo esse investimento, praticamente a única opção que esse jovem tem é casar, que você não quer que seu filho ou sua filha case por visto, né? Você quer que case por amor ou por outras coisas. Com certeza. Por amor, sabe? Ou H1B, que é uma loteria. E a probabilidade de ser escolhido na loteria do H1B é menos de 25%. Então é muito difícil de você conseguir uma companhia disposta a patrocinar você para o H1B. Então o resto é B5. Nos últimos 2 anos, ou mais até, eu acho que eu tenho mais de metade dos EB5s que eu tenho feito aqui no escritório, que o meu escritório tem feito, tem sido para jovens que estão estudando nos Estados Unidos. E sempre, né, naturalmente, os pais fazendo uma doação ou um empréstimo também para os filhos, para que eles possam fazer isso. Porque, afinal, é muito melhor, como você estava dizendo, é muito melhor você dar isso em vida e deixar que os seus filhos andem com as próprias pernas, abrindo portas nos Estados Unidos, ao invés de ficar economizando, para quando você eventualmente falecer, seus filhos provavelmente já vão, se Deus quiser, vão ter 50, 60 anos, para deixar um apartamento, alguns imóveis, quando eu espero que eles não precisem mais. E aqui você faz isso, e é uma coisa que até eu posso dizer, meu pai sempre me ensinou isso. Ele falou, não espere que eu vá te deixar riquezas e tal, não conte com isso, você tem que ganhar a sua própria vida, fazer a sua própria vida, mas qualquer coisa de educação, conte comigo. Vou te colocar na escola americana no Brasil, que é super cara, você vai fazer faculdade, eu vou pagar a sua faculdade nos Estados Unidos, se você entrar em Harvard, ele falou, filho, não se preocupe, eu dou um jeito, se tiver que vender tudo, eu dou um jeito. Mas aí você vai ter essa oportunidade de construir a sua vida. E eu acredito muito nisso, que meu pai me ensinou. É verdade, o legado melhor que a gente pode deixar é a educação e se tiver essa possibilidade de deixar uma possibilidade da pessoa viver nos Estados Unidos com tranquilidade, é maravilhoso. Agora, Mila, quais são os preparativos que uma pessoa precisa fazer para começar esse processo do visto? Ela tem que conhecer, porque, pelo que eu entendi, são projetos que já estão em andamento, onde ela será a pessoa será um investidor desses projetos. Esses projetos precisam ser projetos sérios, que já estejam em andamento. Fala um pouco sobre isso. Claro, claro. Sempre o primeiro passo, Andréia, é sentar com o advogado de imigração e definir a sua estratégia de imigração para os Estados Unidos. Porque, como o Tadeu conversava, o EB5 é um deles. Existem outros tipos de vistos, outras estratégias, e o EB5 é realmente o caminho mais objetivo, mais fácil, talvez o mais caro, né? Mas te leva diretamente para essa residência americana, que a gente chama o red carpet, né? Para a residência americana. E como você pode chegar nesse visto? Eu acho que é bem interessante 2 coisas que o investidor precisa entender. Que no visto do EB5, você não precisa morar onde esteja o projeto. O projeto pode estar em Texas e eu posso morar em Miami. O projeto pode estar na Geórgia e eu posso morar em Miami tranquilamente. Essa é uma liberdade, uma flexibilidade geográfica muito grande. Outra coisa também que o EB5 oferece, que muitos dos outros vistos, inclusive EBs, não oferecem, é que você tem essa liberdade de você trabalhar onde você quiser. Então, você não está amarrado a um patrocínio, a um empregador, a própria empresa que você abrir. Então, realmente te tira esse peso das costas. E ainda que eu venha empreender nos Estados Unidos, o meu visto não está amarrado ao meu empreendimento. Está amarrado ao meu investimento EB5. Então, vamos então a falar sobre o investimento EB5 e na melhor escolha. Como centro regional, primeiramente, sempre procurar um centro regional como nós, né, que tem uma trajetória de sucesso grande, que tenha já aprovações e que tenham projetos já aprovados pela imigração. Isso vai minimizar muito o risco de alguma coisa sair errada. Quer dizer, desculpa, só te interromper um minuto. Um projeto, para ele poder ser considerado, ele é enquadrado pelo governo americano como um projeto EB5, é isso?
Exatamente. Não é só eu comprar uma casa, ou comprar um apartamento, ou ser investidor em qualquer tipo de desenvolvimento. Não. Esses projetos precisam ser patrocinados por centros regionais. Eles precisam ter um formulário 956F enviado com a documentação de negócios, a documento de oferta, todos os planos e propostas de como esse impacto econômico vai ser feito com esse projeto nos Estados Unidos. Isso tem que ser aprovado pela imigração. Tá? Nós, como centros regionais, como selecionamos nossos projetos? Somente patrocinamos projetos de imobiliários, ok? E que estejam na fase de construção. Por que na fase de construção? Também é muito importante, porque é onde o impacto mais forte se realiza. Você nunca viu ninguém gastar menos na construção, sempre se gasta mais. E a comprovação dos empregos se comprova com o gasto do pressuposto EB5. Né? Primeiramente, que seja um projeto em construção, que seja um projeto patrocinado por um centro regional aprovado e que tenha um colateral forte. Sempre procurar nos projetos, se alguma coisa dar errado no meu projeto, como eu recupero meu capital. Sempre se proteger, fazer uma diligência financeira forte. Nós, como centro regional, temos um compromisso com a transparência. Nós sempre providenciamos todas as documentações financeiras, nossos análises também econômicos, antes de que nós patrocinemos os projetos. Sempre ter esse conhecimento de aonde vai ser investido o meu dinheiro e como eu vou receber ele de volta. Outra coisa muito importante, Andréia, é que também na definição do EB5 existem os projetos rurais e os projetos de alto desemprego. Os projetos rurais, hoje em dia, têm um processamento prioritário, ou seja, o seu Green Card, ele é aprovado mais rápido, ok? A aprovação daquele primeiro formulário em um projeto rural em áreas metropolitanas acontece entre 5 a 6 meses, e depois mais uns 2 a 3 meses do processo aqui nos Estados Unidos para receber o Green Card, ou aproximadamente 1 ano e meio para você receber o Green Card no Brasil. Já o projeto em áreas de alto desemprego é 1 ano a mais. Então, também essa parte da estratégia da seleção do projeto. Qual é a minha pressa de chegar nos Estados Unidos? Ou se eu já estou nos Estados Unidos, qual é a minha pressa de receber meu dinheiro de volta? Porque você já estando nos Estados Unidos, você pode fazer o ajuste de status imediato. E também eu vou pedir para o Tadeu explicar um pouquinho sobre o processo consular e o processo de ajuste de status rapidamente. E isso vai determinar qual tipo de projeto eu selecionar para a minha petição EB5. E o tempo de retorno do investimento, em média, quanto tempo é? O valor que foi investido? Cada projeto, cada fundo tem um tempo de maturidade diferente. Geralmente entre 3 a 6 anos. Com um retorno pequeno, porque não é um investimento para o seu bolso, é um investimento para o seu Green Card. Mas você recebe uma correção anual. Perfeito. Então, o Tadeu agora vai explicar um pouco para a gente dessa parte de documentações, não é isso? Isso. Claro. Bom, com respeito às duas opções de consular ou ajuste de status, isso até tem a ver com o que eu estava dizendo antes, que era o backlog, né? Ou seja, a disponibilidade de green cards para cada categoria. Então, como o EB5 ele não tem uma fila de espera, ele tem green card disponível imediato para brasileiros, a pessoa, se ela estiver fisicamente nos Estados Unidos, ela tem como aplicar o EB5 e, em paralelo, ao mesmo tempo, aplicar o que é chamado ajuste de status. Esse processo de ajuste de status, ele inclui 2 benefícios temporários. Primeiro, que é a Employment Authorization, a autorização de trabalho, e o outro que é o parole, que permite a pessoa entrar e sair do país enquanto o processo estiver em andamento. Então, mesmo que o processo do EB5 leve 6 meses, 1 ano e pouco, essa pessoa vai estar aqui já podendo trabalhar, tendo o Social Security, CPF, podendo entrar e sair do país, então já está vivendo praticamente como se fosse um residente americano. A outra forma de fazer é via o consulado americano no Brasil. Nesse caso, após a aprovação do mérito do EB5 que ocorre nos Estados Unidos, o caso, então, é transferido para o consulado americano, especificamente no Rio de Janeiro, que processa Green Card no Brasil, e aí o consulado do Rio de Janeiro vai pedir antecedentes criminais, exames médicos, esse tipo de coisa, para então agendar uma entrevista, para então conceder o visto e o Green Card. Então, são 2 opções que a pessoa, se ela não está pronta ainda para se mudar para os Estados Unidos, ela faria consular. Se ela quiser
adiantar a sua mudança para os Estados Unidos, ela faria, ou né, se já estiver aqui, faria o ajuste de status. Interessante, quer dizer, então, que é no Rio de Janeiro. E a partir desse momento que a pessoa possa vir para cá, para o Rio, tem algum risco desse processo ser longo? Sim, sim. Atualmente, hoje a gente está com as coisas mudaram um pouco, né? Assim. Quase garantia, infelizmente. Entendi. Porque o consulado já tinha, devido ao Covid e tudo, uma demanda acumulada, não é isso? Muito caso lá acumulado que eles estavam tentando processar. E aí, em final de janeiro, começo de fevereiro, quando o presidente Trump assumiu, como parte dessa política de cortar gasto também, ele informou que ele iria diminuir as equipes consulares em até 30%. A gente ainda não tem os detalhes do que será feito especificamente com cada consulado, mas nós sabemos, por exemplo, que já houveram mudanças nas equipes consulares de liderança, porque entra uma administração nova, eles colocam as pessoas que eles querem, né, em cada país. Então, já houveram mudanças com as equipes consulares. A gente acredita que já começou uma diminuição das equipes consulares também. E aí também vem aquela política do extreme vetting que eu estava falando, onde eles vão analisar tudo de forma muito mais profunda. Então, isso requer mais tempo. Então, é um processo que vai exigir mais tempo e menos pessoas nos consulados para realizar o trabalho. Então, isso daí, eventualmente não, acho que desde agora já vai aumentar o tempo de espera no consulado. Mas aí vai ser simplesmente uma questão de espera para ter uma disponibilidade de agendamento de entrevista. Muito bom. É ótimo, porque eu estou conversando com dois brasileiros, né, que sonharam e migraram para os Estados Unidos. Então, acho que é um bom exemplo que a gente tem aqui. Eu queria agora, para encerrar essa nossa conversa, que eu acho que foi extremamente informativa, quais são as dicas que vocês dão para quem está com esse sonho nesse momento? Acho que a dica mais importante aqui, Andréia, é entender que qualquer estratégia de imigração é pessoal, é da minha família. O que funciona para o meu vizinho, para o meu tio, para o meu irmão, talvez não funcione para mim. Então, a dica principal é sentar com um advogado de imigração como o Tadeu Ferreira, qualificado, que conheça não só o EB5, mas qualquer outro tipo de visto, e possa te ajudar realmente a traçar esse caminho, o que é melhor para você, para sua família e para sua empresa. Essa é a dica número 1. E a dica número 2, fiquem à vontade em conversar com a gente quando quiserem. A gente está aqui para ajudar no que podemos e estamos aí. Muito obrigada. Qual é o teu acesso? Qual que é melhor? Por Instagram, pelo seu site? Como é que a gente acessa para poder conversar com você, Mila? Claro, vocês podem entrar em contato diretamente comigo pelo LinkedIn. Eu tenho o meu Mila de Olano. Vocês têm também um link para entrar dentro da minha agenda pessoal e marcar uma reunião comigo. Ou também pelo nosso website, que é www.eb5investments.com, ou também o Instagram, que é eb5an Latam. E com o Dr. Tadeu, como é que a gente pode entrar em contato? Bom, poderia ser o WhatsApp, 305-773-7676, ou social media, né? Nós temos o nosso website, Instagram, onde a gente comunica as coisas, que é LeafLaw. E sobre a minha dica, seria buscar informações. Sempre ser crítico, analisar. Tem muitas pessoas que acabam tomando uma decisão um pouco emocional, com certeza. Porque se trata de um sonho, né? E às vezes acabam seguindo caminhos que não são muito realistas ou não têm probabilidade de sucesso muito alta. Então, eu acho que é buscar informações, pesquisar, falar com advogados, com pessoas sérias, mas também ser crítico. Faça perguntas, faça sua própria pesquisa para seguir o melhor caminho e ter o melhor resultado.
Muito bom, foi ótima essa nossa conversa. Acho que a gente esclareceu vários pontos, né? Muitas dúvidas que os ouvintes teriam. Então, fica o meu agradecimento pela participação. Foi ótimo o nosso papo. E se os nossos ouvintes gostaram desse Business Talk de hoje, querem conhecer outros temas relevantes, acesse as nossas redes sociais através da Band News FM, do Lead Rio de Janeiro. E lá temos muitos assuntos interessantes que podem mudar a sua vida e o seu negócio.